Olá, meus amigos, que Deus les bendiga a todos ustedes. Já estamos aqui para um episódio mais de nosso podcast, falando sobre el Sermão del Monte. Como já he dicho, é a base, foram as primeiras palavras de Jesus para dar à sua igreja e a seus seguidores a base de sua fé. Hoje nós vamos falar do versículo 7 do capítulo 5 de São Mateus, que ele diz assim: Bem-aventurados los misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma das coisas que nós menos estamos vendo nos dias atuais é as pessoas ter misericórdia ou compaixão de los demais. Porque nós mais vemos são pessoas que condenam, que rusgam, que señalam e muitas vezes por dar ouvidos a outras pessoas. Nem sequer é a opinião própria de elas, mas porque elas escutaram de outras algo de alguém, então ela já forma uma opinião de aquela outra pessoa e já la condena assim nomás. Ela não tem misericórdia. Ela não é capaz de entender que todos somos humanos e que todos cometemos falhos e erros e, por lo tanto, todos temos que ser misericordiosos uns com os outros. Você tem que aprender, meu amigo, minha amiga, a não condenar a los demais, a não juzgar a los demais. Quando você vê uma pessoa cometer um erro hacia você, tenha esse espírito de misericórdia, de perdonar. Nós vemos tanta gente ressentida, rencorosa, tanta gente que guarda muitas vezes até o desejo de vingança. E ao final, que é o que uno gana com isso? Quando uno tem esse sentimento adentro de vengar-se, um sentimento de que me la vas a pagar, o sentimento de estar aí ressentida porque a pessoa lhe hizo um mal, a pessoa lhe perjudicou em algum momento, ou hizo coisas que lhe danharam a você, mas você não perdona. E quem acaba sofrendo as consequências de isso é você, não é a outra pessoa, é você. Quando nós somos misericordiosos, ou seja, nós damos o perdão, nós vamos receber o perdão. E isso é o mais bonito, uma das coisas mais bonitas do Evangelho, que o Evangelho é isso, é misericórdia. Imagine-se, Jesus, o melhor exemplo que temos, Jesus, em la cruz, ele aí estava vendo a los que lo haviam crucificado. Ele estava vendo los que lo haviam acusado. Ele estava vendo aqueles que lo haviam humilhado, maltratado. Pero vê o que Jesus digo em la cruz: Padre, perdona-los, porque eles não sabem o que fazem. Que significa isso? Misericórdia. A misericórdia, meu amigo, minha amiga, nos hace dar o perdão para a outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa não se lo mereça. Porque não é uma questão de merecer, é uma questão de um benefício que eu hago a mim mesmo. Porque quando eu perdono uma pessoa, eu me estou beneficiando. E já foi comprovado, incluso cientificamente, que toda pessoa que é rancorosa, que é ressentida, que guarda, como dissemos, que tem essa mala sangre, ela sofre de problemas do coração, e é verdade. A pessoa passa a ter até problemas cardíacos, problemas de pressão. Isso já está comprovado. Por quê? Porque quando você está com o coração lleno deste ódio, deste rancor, desta sede de vingança, você estará sendo um mal a você mesmo. E Jesus, em la cruz, ele mostrou o que é ser misericordioso. Eu me acordo que, em uma ocasião, o apóstolo Pedro, ele se acercou a Jesus e ele disse assim, isso está no Evangelho de São Mateus também, deixa-me buscar aqui e les vou mostrar isso. É muito interessante esse passagem bíblico, quando Jesus ensinou
ao apóstolo Pedro, capítulo 16, me parece. Deixa-me ver aqui, já lhe confirmo. O 18, melhor 18, eu creio. Capítulo... Isso. Sim, capítulo 18 de São Mateus. Se você pode abrir aí, só para que você veja. Capítulo 18, verso número 21. Leia aí comigo. 18, 21. Então se lhe acercou Pedro e lhe dijo: Senhor, quantas vezes perdonarei a meu irmão que peque contra mim? Hasta 7? Vê que Pedro, ele já quis dar a Cristo um número tolerável de vezes que o irmão podia ser-lhe um mal e ele teria que perdonar ao irmão. Ele não deixou nem Cristo responder. Ele já isso lá, pergunta, levando na resposta: Senhor, quantas vezes perdonarei a meu irmão que peque contra mim? Na pergunta. E aí ele mesmo disse: hasta 7 vezes? E Jesus lhe digo: não te digo hasta 7, sino aún hasta 70 vezes 7. Ou seja, quando Jesus dijo isso, se você hace a suma, você vai dizer 490 vezes. Pero não foi isso que Cristo quis dizer. O que ele quis dizer é que nós devemos perdonar a nosso irmão que peca contra nós, que hace um mal a nós, hasta quantas vezes são necessárias. Porque quando você perdona, você hace um bem a você mesmo. Então, senhores e senhoras, jovens que me estão escutando, de pronto você ha sofrido, não, malos tratos, você ha sofrido humilhações, você ha sofrido de pronto a traição de sua pareja, e claro, le duele muitíssimo o que ele ha hecho, mas Jesus dijo: perdona, perdona. Se você perdona, você hace um benefício a você mesmo. Uma vez eu vi um vídeo, e eu creio que você deve haver visto também, de um homem que ele foi condenado porque ele violava as jovens e depois ele as matava. Era considerado um serial killer. E este homem foi tomado, preso, e no dia do juízo, todas as pessoas que foram ali, elas foram falando: ojalá te mueras de la mesma maneira, ojalá que te vayas al infierno e aí pagues todo o que me has hecho, o dolor que me haces sentir por minha hija. Enfim, e todas as pessoas que foram vítimas, as famílias que foram vítimas de aquela situação, elas echavam maldições e desperravam todo o seu rancor, todo o seu coragem, todo o seu ódio contra aquele homem que já estava condenado. E o homem se mantinha insensível, todo mundo falando e para ele como se nada. Até que chegou um senhor. Me acordo, um senhor de barba assim. E ele, quando foi falar, mirando para aquele homem, ele disse assim: eu te perdono. Pese ao dolor que eu sinto, eu te perdono. Porque minha consciência cristiana não me permite sentir ódio hacia ti, nem ressentimento. Então, de todo meu coração, eu te perdono. E quando o homem falou isso, aquele condenado se desgarrou a chorar. Se desgarrou a chorar. Ou seja, quando aquele homem liberou o perdão, foi quando mais dolor ele sentiu por lo que ele havia hecho. Então, aquele senhor, ele não apenas hizo um bem a ele mesmo, como ao condenado, porque de toda maneira o homem já estaria pagando por el crime que ele cometeu. Mas quando aquele homem lhe deu misericórdia, a isso vamos. Bem-aventurados los misericordiosos,
porque eles alcançarão a misericórdia. Aquele Senhor foi um exemplo. Porque de pronto muita gente disse assim, pero bispo, Cristo era Deus e por isso que ele pôde perdonar. Não, Cristo vindo como homem, ele sentia o mesmo que qualquer humano sente, qualquer ser humano. Só que ele tinha essa consciência, misericordioso. Esse Senhor, nesse vídeo que anda por aí lá na internet, ele provou, ele mostrou que todo ser humano também pode perdonar. Por mais cruel que haja sido a maldade que a uno lhe haja sido hecha, então uno pode realmente perdonar. Por isso que Jesus digo isso aqui, não te digo hasta 7, sino hasta 7 vezes 7. Ou seja, eu vou perdonar quantas vezes são necessárias àqueles que me han hecho mal, aqueles que me han tratado de danhar, ou que me han querido perjudicar, o que han tramado em contra minha, o que han planeado coisas para hacer-me danho, eu las perdono. Sabe por que eu las perdono? Porque se eu perdono, então se eu alcançarei misericórdia. E não se olvide, meu amigo e minha amiga, um dia todos vamos necessitar da misericórdia de Deus. E se em algum momento de minha vida eu la neguei por mi orgulho, por mi ego herido, e eu não perdono a alguém, um dia a misericórdia me será negada. Então, não cometa esse erro. Perdone. Eu sei que duele, eu sei que é difícil, mas perdone. O bispo, eu não consigo. Consiga. Sabe como você pode praticar o perdão? Sabe como? Ore por essa pessoa. Ore por ela. Você hable o nome dessa pessoa em sua oração e você lhe diga a Deus, eu perdono a fulano de tal. Mesmo que meu coração ele não queira, mas eu sei que tenho que perdonar, então eu perdono a fulano de tal por isso, por isso, por isso, por isso. Minha amiga, meu amigo, se você lo hiciere, quando você termine esta oração sincera, se for sincera, você vai sentir seu coração ligeiro. Você vai sentir seu coração liviano. Se ele vai quitar uma tonelada de em cima. Porque quando você libera o perdão, você também é perdonado. Você é livre. E aí o Espírito Santo lhe dá a paz que você busca. Não se olvide disso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ok? Amanhã estaremos aqui de regresso com vocês e vamos dar sequência a esse podcast, Sermão de la Montanha, Sermão del Monte. Avise a seus amigos, familiares, comparta este link, inscreva-se aqui no canal para que você possa receber as notificações sempre que eu venga a pôr um vídeo, um mensagem, uma reunião, você já pode receber imediatamente a notificação e assim você está mais ao pendiente de todas as reuniões ou lives ou podcasts que eu venga a realizar. Ok? Inscreva-se aqui no canal e lhe ajudará muito em sua vida espiritual. Deus bendiga a todos, saludos, nos vemos.